A historiadora Evelyn Moore chegou à mansão Briarcliff em uma tarde fria e nublada. A outrora grandiosa propriedade, escondida nas profundezas de um canto esquecido de Massachusetts, pairava diante dela como um espectro do passado. Evelyn não era estranha a propriedades em ruínas e relíquias esquecidas, mas Briarcliff era diferente. Seus imponentes frontões, janelas escuras e paredes cobertas de era pareciam sussurrar segredos conforme ela se aproximava. Um vento cortante rasgou seu casaco, e o ar carregava um cheiro de terra úmida e decomposição, deixando seus nervos à flor da pele. Evelyn foi atraída para Briarcliff por sua história notória. Histórias de desaparecimentos, ruídos estranhos e ocorrências inexplicáveis cercavam a mansão como uma mortalha. Construída na década de 1800 pelo enigmático Isaac Viterbi, Briarcliff viu gerações de ocupantes desaparecerem misteriosamente ou encontrarem fins trágicos. Para Evelyn, a casa representava um desafio, uma chance de descobrir a verdade por trás das lendas e talvez consolidar seu legado como historiadora. Enquanto ela estava diante dos portões de ferro forjado, a mansão pareceu desafiá-la a entrar. Com uma respiração profunda, ela empurrou o portão rangente e subiu o caminho coberto de mato. O chão chapinhava sob suas botas, e o silêncio era quebrado apenas pelo grasnido ocasional de um corvo distante. Ao chegar à porta da frente, Evelyn parou, sua mão pairando sobre a aldrava enferrujada. O ar parecia mais pesado aqui, como se a própria casa estivesse ciente de sua presença. Reunindo coragem, ela bateu 3 vezes. O som ecoou de forma não natural, reverberando pelo silêncio. Para sua surpresa, a porta se abriu sozinha, revelando um interior grandioso, porém decadente. Partículas de poeira dançavam na luz pálida que entrava pelos vitrais. Um enorme lustre pendia precariamente acima do saguão, seus cristais opacos por anos de negligência. As paredes estavam adornadas com tapeçarias desbotadas e retratos de ancestrais Viterbi há muito mortos. Seus olhos pintados pareciam seguir cada movimento dela. Evelyn entrou, seus passos abafados por um tapete persa esfarrapado. A porta se fechou atrás dela com um baque retumbante, fazendo-a pular. "Alô?" ela gritou, sua voz tremendo levemente. Nenhuma resposta veio, apenas os rangidos e gemidos inquietantes da velha casa se acomodando ao seu redor. Ela colocou sua bolsa no chão e pegou seu caderno, determinada a documentar cada detalhe. Mas quando ela começou sua exploração, uma sensação inexplicável de estar sendo observada se instalou sobre ela. Foi sutil no início, como uma sensação de formigamento na nuca. No entanto, a cada minuto que passava, a sensação se intensificava, deixando seu coração acelerado e sua respiração superficial. Evelyn começou sua investigação na grande biblioteca, uma sala cavernosa forrada com prateleiras que se estendiam do chão ao teto. O cheiro de couro envelhecido e mofo enchia o ar. Ela se maravilhou com a coleção de tomos antigos, muitos dos quais estavam fora de catálogo há muito tempo. Esta sala sozinha poderia fazer sua carreira, ela pensou, passando os dedos sobre as lombadas rachadas de livros que provavelmente não eram tocados há décadas. No entanto, enquanto ela mergulhava nos arquivos, um sussurro suave e quase inaudível interrompeu sua concentração. Ela congelou, esforçando-se para captar o som. Era fraco, quase imperceptível, como farfalhar de folhas ou murmúrio de vozes distantes. "Tem alguém aí?" ela gritou, sua voz ecoando na vasta sala. Os sussurros cessaram, deixando um silêncio opressivo em seu rastro. Sacudindo seu desconforto, Evelyn voltou ao seu trabalho, mas a sensação de estar sendo observada persistiu. Os retratos alinhados nas paredes pareciam mais realistas, suas expressões sutilmente alteradas como se zombassem dela. Horas se passaram, e Evelyn decidiu explorar mais. Ela se aventurou na ala leste, onde o ar ficou mais frio e as sombras mais profundas. Os corredores se retorciam e viravam de maneiras que desafiavam a lógica, e ela se viu desorientada, apesar de suas anotações cuidadosas. Portas se abriram por conta própria, revelando salas congeladas no tempo. Um berçário com um cavalo de balanço quebrado, uma sala de jantar com uma mesa ainda posta para um banquete, uma sala de música onde um piano de cauda permanecia intocado. Cada espaço contava uma história de vidas abruptamente interrompidas. Conforme a noite caía, os sussurros retornavam, mais altos e insistentes. Eles pareciam emanar das próprias paredes, envolvendo-a como uma sinistra canção de ninar. A lanterna de Evelyn piscou, mergulhando-a na escuridão.
O pânico se instalou enquanto ela procurava uma bateria extra, mas o som de passos se aproximando a congelou no lugar. Eles eram deliberados, medidos e muito próximos para seu conforto. "Quem está aí?" ela perguntou, com a voz embargada. Os passos pararam, substituídos por um silêncio arrepiante. De repente, o ar ficou pesado, e uma sensação palpável de pavor a envolveu. Ela sentiu uma respiração gelada na nuca e se virou, mas não havia nada lá. Tremendo, ela recuou para a biblioteca, trancando a porta atrás de si. Ela tentou racionalizar os eventos, convencendo-se de que era sua imaginação, mas no fundo, ela sabia que algo estava terrivelmente errado. Na manhã seguinte, Evelyn acordou e encontrou a biblioteca em desordem. Livros estavam espalhados pelo chão, e suas anotações tinham sido destruídas. Ela olhou incrédula, sua mente acelerada. Ela tinha feito isso em um ataque de sonambulismo? Ou havia outra explicação? Enquanto ela juntava as páginas espalhadas, ela notou algo estranho. As notas continham informações que ela não se lembrava de ter escrito, detalhes sobre os segredos mais obscuros da família Viterbi, incluindo acusações de práticas ocultas e sacrifícios humanos. Determinada a chegar ao fundo disso, Evelyn investigou mais profundamente a história da casa. Ela descobriu passagens e cômodos ocultos não marcados nas plantas. Uma dessas passagens a levou ao porão, um espaço cavernoso que parecia pulsar com malevolência. As paredes estavam forradas com símbolos estranhos, e o ar estava pesado com o fedor da decadência. No centro da sala havia um altar, manchado com algo escuro e ameaçador. O estômago de Evelyn revirou quando ela percebeu que as histórias de rituais poderiam ser verdadeiras. Enquanto ela examinava os símbolos, os sussurros ficaram ensurdecedores, e a temperatura despencou. A sala pareceu ganhar vida, as sombras se contorcendo e se fechando ao seu redor. Uma voz profunda e gutural ecoou pelo espaço, falando em uma língua que ela não entendia. O medo a dominou enquanto ela recuava, apenas para descobrir que a passagem havia desaparecido, substituída por uma parede sólida. Ela estava presa. O pânico de Evelyn diminuiu quando a parede de repente se moveu, revelando um corredor que ela não tinha visto antes. Exausta e aterrorizada, ela tropeçou pelos corredores labirínticos, a casa parecendo guiar seus movimentos. Ficou claro que Briarcliff era mais do que apenas uma casa. Estava viva, alimentando-se de seu medo e confusão. As paredes pulsavam como uma batida de coração, e os sussurros se fundiram em risadas zombeteiras. Ela começou a perder a noção do tempo, seus dias se misturando às noites. A casa brincava com ela, oferecendo vislumbres de fuga apenas para arrebatá-los no último momento. A sanidade de Evelyn se desgastou quando ela encontrou aparições fantasmagóricas da família Viterbi, seus rostos contorcidos em angústia. Eles pareciam alcançá-la, suas bocas se movendo silenciosamente. Ela percebeu que eram almas presas, vítimas da fome insaciável da casa. Em um momento de clareza, Evelyn se lembrou dos símbolos que tinha visto no porão. Ela deduziu que eles faziam parte de um ritual de ligação, destinado a ancorar a entidade à casa. Se ela pudesse interromper o ritual, talvez pudesse enfraquecer a entidade e escapar. Armada com esse novo propósito, ela partiu para encontrar os materiais necessários para o contra-ritual, navegando pela casa em constante mudança com crescente desespero. O confronto final começou no coração da casa, um grande salão de baile que havia sido transformado em uma grotesca catedral de sombras. As paredes estavam cobertas de tentáculos pulsantes, e o ar crepitava com energia. Evelyn estava no centro, segurando os artefatos que havia reunido. A casa rugiu em desafio, sua presença malévola se manifestando como uma figura imponente envolta em escuridão. Reunindo cada grama de coragem, Evelyn começou o contra-ritual, recitando os encantamentos que havia reunido. A entidade atacou, os tentáculos a envolveram e a arrastaram em direção ao altar. A dor percorreu seu corpo, mas ela se recusou a desistir. Com um esforço final e desesperado, ela completou o ritual, liberando uma luz ofuscante que engolfou o quarto. Quando a luz desapareceu, a casa ficou em silêncio. A atmosfera opressiva havia se dissipado, e as paredes não pulsavam mais com vida. Evelyn cambaleou para fora, o sol da manhã a cegando. Ela se virou para ver a mansão Briarcliff desmoronando diante de seus olhos, seu poder sombrio finalmente destruído.
Lágrimas escorriam por seu rosto quando ela percebeu que havia sobrevivido, embora a experiência tivesse mudado para sempre. Enquanto se afastava, ela jurou compartilhar a verdade sobre Briarcliff, garantindo que seus horrores nunca fossem esquecidos.